Confira os destaques do Jornal Banqueta de hoje. Brasil ocupa 16º lugar no ranking da tuberculose. Saiba quais os sintomas dessa doença. Engenheiro da CEMIG dá dicas de como economizar energia dentro de casa. E ainda, Fred Sarti entrevista o novo delegado regional da Polícia Civil de Nova Lima, Marcelo Mandel, que fala sobre seus projetos para a cidade. Veja agora, no Jornal Banqueta. A tuberculose foi durante muito tempo uma doença temida em todo o mundo. Apesar de hoje existir tratamento adequado, o número de infectados pela tuberculose aumenta a cada ano. Saiba quais os sintomas dessa doença e como se dá o tratamento. A tuberculose é uma doença grave que infecta 40 pessoas em média por ano no município. A principal forma de tuberculose é a tuberculose pulmonar. 90% dos casos ocorrem no pulmão. Então, os sintomas principais é tosse. Essa tosse pode ser seca, ela pode ser com catarro, às vezes observado sangue no catarro. É uma tosse prolongada que normalmente dura aí mais de 15 dias. Além disso, o paciente ele pode ter febre. Muitas vezes é uma febre que ocorre mais para o final do dia ou no início da noite. Pode ter sudorese noturna, ou seja, dormir e acordar com o corpo completamente molhado, né, de transpiração. O paciente também costuma ter uma perda de peso, porque o apetite cai muito com a tuberculose, né? Então, muitos emagrecem bastante. E está pensando na possibilidade de ser tuberculose, ela vai procurar o médico dela ou vai procurar o posto de saúde mais próximo da casa dela e vai falar com o profissional, médico, o enfermeiro, que quer fazer o teste da tuberculose. Ela vai ser avaliada e será solicitado um exame de escarro, né? Então, aquele catarro, a pessoa coloca num pote, leva para o laboratório e, através da análise desse escarro, é possível dar o diagnóstico da tuberculose. Além disso, tem um raio-x de tórax, né, que também é capaz de demonstrar algumas lesões no pulmão sugestivas de tuberculose. Tão logo tem o diagnóstico, a pessoa recebe um tratamento. O tratamento ele é 100% gratuito, é um tratamento relativamente simples, né, com 3 a 4 comprimidos diariamente. Tem alguns efeitos colaterais, mas não são muitos, e normalmente dura 6 meses. A pessoa fica completamente curada da tuberculose, né, e já tem uma melhora logo nas primeiras semanas de tratamento. Caso não receba o tratamento, esse quadro que eu falei de tosse, de falta de ar, de febre, ele só vai se agravando, só vai piorando, podendo evoluir até para a morte. Então, o tratamento também é fornecido no posto de saúde gratuitamente. Mesmo quando o médico é um médico particular ou de convênio, o tratamento ele é fornecido pela rede pública. Toda a tuberculose ela tem que ser notificada, né? Então, logo o médico faça o diagnóstico de tuberculose, ele preenche uma ficha, um formulário, encaminha para a vigilância e a vigilância computa esses casos, né? Aqui em Nova Lima, nós temos uma incidência relativamente alta. Não é altíssima, mas é relativamente alta considerando as características do município. Então, aqui, pelo menos 40 casos por ano nós conseguimos registrar, aqui no município de Nova Lima. A tuberculose é transmitida através do ar. Então, se a pessoa tem uma tuberculose pulmonar, e não está em tratamento, porque se estiver em tratamento já não transmite após 2 semanas, mas se ela tem tuberculose pulmonar, basta ela respirar para contaminar o ar onde ela está. E, portanto, mas a transmissão não é automática, né? Se você conversar poucos minutos com uma pessoa com tuberculose, provavelmente não terá problema. Mas aquele convívio mais próximo, familiar, né, do dia a dia, aí sim poderá transmitir a tuberculose para as pessoas do convívio mais próximo. Portanto, todo mundo que tem um convívio mais próximo com alguém com tuberculose tem que ser examinado, porque essa pessoa pode vir a desenvolver tuberculose.
No final da tarde de hoje, o ministro João Otávio de Noronha, relator do processo eleitoral movido pelo ex-deputado Vitor Penido contra o atual prefeito de Nova Lima, Cassinho Manhani, sua vice Fatinha Guiar e o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, pediu pauta ao Tribunal Superior Eleitoral. Com base nisso, o julgamento está previsto para acontecer no dia 7 ou 9 de abril. Pessimismo na política. O que o governo está fazendo para reajustar a economia? Veja os comentários com o economista Tobias Kifuri. A desconfiança do consumidor brasileiro está cada vez maior. Segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas, menos de 2% da população tem expectativa de melhoras no quadro econômico do país. Este recorde negativo histórico mostra uma insatisfação gritante que o governo não poderá simplesmente ignorar. Muito pelo contrário, terá que tomar decisões cada vez mais impopulares para reerguer a economia. A meta de superávit para 2015 é de apenas 1,2% do PIB. Para atingir seus objetivos, o governo deverá fazer uma economia de 80 bilhões de reais, cortando orçamentos e investimentos, vender ativos que possui e aumentar impostos. Isso mesmo, aumentar ainda mais os impostos que já são tão difíceis de pagar e reduzir investimentos que tanto precisamos. Como forma de provar que a atual gestão não está de brincadeira, já houve corte nos financiamentos da agricultura, adiou pagamentos do Minha Casa Minha Vida, está segurando a liberação de créditos via Programa de Geração de Emprego e Renda, o PROGER, atingimos o maior juro no crédito para pessoas físicas desde 2011. Nosso ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está tentando reformular a cobrança do ICMS. E também uma outra ação, não haverá mais a contagem populacional programada pelo IBGE para 2015 e nem tampouco para 2016, que é parâmetro fundamental para o cálculo do Fundo de Participação dos Municípios e poderia ajudar Nova Lima a arrecadar mais recursos, tendo em vista seu crescimento populacional. Todas essas ações mostram que passaremos por fortes mudanças no cenário econômico, porém são mudanças estruturais profundas e necessárias nos dias atuais. Desta vez, presidenta, não se trata de uma marolinha como o ex-presidente Lula disse em rede nacional na crise de 2008. Estamos, sim, passando por um período de vendaval e o pessimismo é crescente. Precisamos de reformas urgentes, tanto previdenciária quanto econômica, tributária e, principalmente, política. Há uma antiga expressão popular que diz: apertem os cintos. Estamos apertando, mas cuidado para não apertar demais, senão acaba o ar e o país morre. No próximo bloco, Fred Sarti entrevista o novo delegado regional da Polícia Civil de Nova Lima, Marcelo Mandel, que fala sobre os seus projetos para a cidade. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? É, eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. É, eu também. Ah, você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Ah, então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. No nosso quadro de entrevista de hoje, recebemos o novo delegado regional da Polícia Civil de Nova Lima, Dr. Marcelo Mandel. Dr. Marcelo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, equipe do Jornal e TV Banqueta, aos telespectadores. Para mim é uma honra estar aqui, é uma oportunidade que vocês me abrem para poder me apresentar à população nova-limense. Dr. Marcelo, há quanto tempo o senhor está aqui na cidade de Nova Lima? Eu estou há 3 semanas. Sou oriundo da 5ª Delegacia Regional Sul de Belo Horizonte e estou há 18 anos, faço parte do Corpo de Delegados de Polícia da Polícia Civil de Minas Gerais, há 18 anos, caminhando para 19 anos de carreira.
O senhor é do Rio de Janeiro e fez o concurso da Polícia Civil, morando no Rio, para delegado. Conte um pouco da sua trajetória até chegar aqui em Nova Lima. Eu me formei em 1994 na Universidade de Santa Úrsula. Em 96 eu fui aprovado no concurso para delegado de Polícia Civil em Minas Gerais e no Rio Grande do Norte, mais precisamente na querida Natal. E optei por Minas Gerais, até pela proximidade da minha terra natal, e aqui me encontro até hoje. O que o senhor encontrou em Nova Lima referente à questão da segurança? Não considero a cidade de Nova Lima uma cidade violenta. Existem alguns problemas a serem observados com maior atenção, mas se pegarmos as estatísticas da região metropolitana de Belo Horizonte, a cidade de Nova Lima ainda se encontra em uma posição confortável. Mas isso não significa que não devemos ter uma atenção especial nessa área. E me parece que a sociedade espera isso do poder público e o que eu puder fazer na qualidade de chefe da Polícia Civil dessa região, assim o farei para trazer mais paz e mais tranquilidade a toda a população. É uma estrutura grande que o senhor comanda, né, doutor Marcelo? É responsável pela cidade de Nova Lima, Raposos, Riacima. Quantos delegados que o senhor comanda? Aqui na sede nós contamos com a doutora Silvana, uma delegada muito comprometida, por sinal, tem vasta experiência. A doutora Karina, uma jovem delegada, mas com um comprometimento realmente digno de aplausos. Nós recebemos recentemente a doutora Valéria, oriunda da Corregedoria de Polícia, que tem muita experiência, inclusive já trabalhou na região metropolitana, que assumiu a titularidade da delegacia do Jardim Canadá. Temos a doutora Lorena também, que comanda a região da Torre. O senhor... E a doutora Renata, que é titular da delegacia da DEAN, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Certo. O senhor, com a experiência que o senhor tem novos projetos? O que o senhor quer fazer de novo aqui, de diferente aqui do que o senhor encontrou aqui na cidade de Nova Lima? Veja bem, eu vim motivado para Nova Lima. Esse cargo não foi imposto, eu tive algumas opções e optei por Nova Lima, então estou absolutamente motivado e interessado em colaborar para promover a paz social e tentar dar tranquilidade à população. Fui nomeado pelo chefe de polícia, que depositou confiança em mim. Em nome dessa confiança, procuro fazer um bom trabalho. Encontrei em Nova Lima uma equipe comprometida, uma equipe parceira, não apenas de delegados, mas aí eu incluo também investigadores, escrivães, médicos legistas. Então, me parece que todos estão unidos para realizarem um serviço de qualidade nessa área, para aumentar o sentimento subjetivo de segurança da população. O senhor vai focar em qual situação da questão da segurança? Quais áreas o senhor vai focar mais? Veja bem, eu diagnostiquei que o grande problema hoje de Nova Lima são os crimes contra o patrimônio, especificamente os furtos e roubos. Então, eu já determinei que fosse dada uma atenção mais especial, mais qualificada, uma repressão mais qualificada em crimes dessa natureza. É evidente que nós temos um quadro de investigadores reduzido e existe já na CADEPOL um número expressivo de aspirantes que serão distribuídos, alocados nas regionais no estado inteiro, né? E esperamos ser contemplados com um número razoável de policiais para que somarmos, são investigadores que vão ser somados, agregados na inspetoria, para que possamos dar respostas cada vez mais rápidas aos anseios da população na área da segurança pública. Reforçando que a questão do furto, combatendo o furto e o roubo, automaticamente você está combatendo o tráfico, não é isso, doutor? É verdade. Nós vamos combater o tráfico de drogas de forma incisiva, porque são atividades que caminham juntas, são entrelaçadas, então acho que a resposta mais qualificada nessa área de combate ao tráfico de drogas, assim como de combate de crimes contra o patrimônio, vão certamente trazer uma tranquilidade maior para a merecida população de Nova Lima. Doutor, a Polícia Militar, ela queixa-se bastante que o plantão da Polícia Civil, que não acontece mais em Nova Lima, atrapalha muito o trabalho dela, uma vez que o número de policiais é pequeno e para registrar a ocorrência tem que se deslocar a Belo Horizonte, isso nos finais de semana e após as 18 horas.
Existe algum plano para voltar o plantão dentro da Polícia de Nova Lima? Veja bem, inicialmente eu gostaria de esclarecer a população de Nova Lima e até a imprensa que em algumas delegacias regionais de Belo Horizonte já não absorvem as ocorrências da Polícia Militar durante o horário de expediente. Elas são imediatamente levadas à Ceflam 1 e à Ceflam 2. Em Nova Lima, durante o horário de expediente, os flagrantes são realizados na sede da Delegacia Regional. Após o horário de expediente, nós não temos como absorver essas ocorrências da Polícia Militar, muito embora seja desejável. Eu entendo a posição institucional da Polícia Militar, sou solidário a esse entendimento, mas nós não temos como adequar as 40 horas semanais, que é imposição legal, a um trabalho fora do expediente, composto por equipes de plantão, porque nós não temos policiais no momento suficiente para criarmos esse plantão noturno. Então, se hoje nós estabelecemos com o que nós temos hoje de material humano um plantão noturno na regional, certamente comprometeríamos o expediente, porque teríamos que alocar todos os nossos recursos humanos para o horário noturno, e aí certamente os serviços traria um resultado muito ruim, porque as investigações ficariam paralisadas, naturalmente, porque aqueles que estariam no plantão teriam direito a folgas compensatórias. Então, nós não temos como realizar nesse momento, mas entendo perfeitamente a posição da Polícia Militar e esperamos que, em breve, com a alocação de novos policiais e a realização de novos concursos da Polícia Civil, quem sabe possamos retornar a esse plantão noturno, que é um plantão recomendável e eu acho de fato necessário. Nós também tivemos mudanças no comando da Polícia Militar, hoje é o Tenente Coronel Adriano. O senhor já esteve com ele, o senhor já fez essa interlocução, o senhor acha importante? É fundamental, eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito muito grande, isso aqui pela Polícia Militar, isso não é demagogia, isso aqui é uma exposição sincera, porque desde que o início da minha carreira, eu sempre nutri esse sentimento pela Polícia Militar, não apenas pelo oficialato da Polícia Militar, como pelos praças da Polícia Militar. É difícil o trabalho da Polícia Militar na rua, é um trabalho árduo. Esses policiais, esses agentes da lei, eles se deparam com situações de estalo, de momento, no calor dos acontecimentos, então é muito complicado o trabalho deles. Já conheci o novo comandante da Polícia Militar, estamos já conversando, e eu tenho absoluta certeza que juntos, de mãos dadas, vamos de forma articulada, vamos atuar em conjunto para promover uma segurança de mais qualidade para a população, porque eu acredito nesse trabalho de articulação, não apenas com a Polícia Militar, como também com o Ministério Público, muito bem representado pela doutora Elva, que já tem uma história muito solidificada aqui na cidade de Nova Lima, assim como o doutor Juarez. Então, Dr. Juarez, como a doutora Elva, tem uma história, tem um passado, um presente e com certeza terão um futuro nessa cidade de relevantes serviços prestados à população de Nova Lima, e eu quero fazer parte desse cenário que é favorável de articulação, de integração e de entendimento entre os atores que compõem o sistema de defesa social no município. Que bom. Doutor, nós noticiamos quase todos os dias a questão do envolvimento de menores com crime. Qual a opinião do senhor referente ao projeto que voltou novamente para o Congresso Nacional, a PEC, de discutir a questão da redução da maioridade penal, deixando de ser de 18 caindo para 16? Qual que é a posição pessoal do senhor? Perfeitamente. Eu tenho seria uma resposta, se eu sou favorável ou não, seria uma resposta muito simplista da minha parte, né? Isso pelo tema, né? Pelo tema. O tema é complexo, é um assunto que se arrasta na Câmara dos Deputados desde 1993, em discussões permanentes, inclusive agora, salvo engano, foi anteontem, estaria pronto para votação, em pauta de votação, foi retirado para novas discussões, então é um tema complexo. Veja bem, eu acredito que de fato é uma verdade, os adolescentes têm se engajado cada vez mais em atos infracionais que trazem grande transtorno, uma intranquilidade muito grande para a população, mas tem alguns aspectos que devem ser abordados. A primeira é a questão constitucional, de ordem constitucional, porque existe uma corrente de juristas que entendem que a mudança, essa redução da responsabilidade penal, quer dizer,
para adolescentes de 16 anos seria inconstitucional, porque seria um tema de cláusula pétrea da Constituição Federal e que só poderia ser mudado e alterado através de uma nova Constituição. Agora, abrindo mão desse aspecto constitucional, nós temos a questão primeiro do nosso sistema carcerário. O sistema carcerário no Brasil é patente que é precário. Existe população muito grande, população carcerária no Brasil é muito grande, de um nível muito elevado, e se nós abraçarmos, quer dizer, numa nova massa carcerária, a partir dos 16 anos nós vamos transformar o sistema carcerário num caos de consequências imprevisíveis. Além dessa, não tem cadeia. Não tem para absorver novas, né, seria esse novo contingente de pessoas que ingressariam no sistema carcerário. A outra questão, eu acho que com um investimento de uma ação muito forte, muito presente, mais robusta em políticas sociais e também um apoio mais na questão da família em relação aos adolescentes, às crianças, a família cuidar um pouco mais, principalmente os pais de seus filhos, nós vamos evitar que esses adolescentes se transformem em adolescentes infratores no futuro, né? Então, políticas sociais, somado a uma atenção especial mais por parte da família desses adolescentes. Oportunidades também no campo da educação e do trabalho para esses adolescentes, aliado à dificuldade de absorvermos mais contingente populacional, bem como a questão também do adolescente ingressando no sistema. Certamente já vai fazer pós-graduação e mestrado no crime, mais cedo do que aqueles adultos que já estão no sistema. Quer dizer, todos esses componentes exigem um estudo mais aprofundado, um estudo mais aprofundado dessa questão do adolescente infrator, para que nós não possamos tomarmos medidas, como é que eu quero dizer? São medidas precipitadas e que, de fato e concretamente, não vão resultar na satisfação dos anseios da sociedade. Entendeu? Tem pessoas também que dizem que daqui a pouco, se diminuir para 16, perfeitamente, daqui a uns anos vão discutir para 14. Amanhã nós vamos discutir, a sociedade vai pedir, vai ser a sociedade vai gritar. Não, porque de 16 anos podemos passar para 14, para 13, para 12 e assim sucessivamente. Daqui a pouco nós vamos desejar responsabilidade penal para aqueles que estão ainda no ventre materno, né? Então nós temos que ter cuidado, é um assunto sério, muito complexo, não é à toa que se arrasta no Congresso Nacional desde 1993, para que não possamos tomar medidas inadequadas e ineficazes nessa área, nesse aspecto. Doutor Marcelo, estamos chegando no final da nossa entrevista. A população, através da entrevista, deu para conhecer um pouco o perfil do senhor, da experiência, da vontade de fazer um bom trabalho na nossa cidade. Qual a mensagem que o senhor quer deixar para o povo novalimense? Mensagem que eu estou aqui motivado, comprometido e bastante atento para essa questão da segurança pública em Nova Lima. E podem esperar de mim transparência, parceria, e a porta da minha sala está sempre aberta para humildes e poderosos. Eu não faço distinção de pessoas, seja ela de qual nível social ocupa, de sexo, de religião. Eu sou uma pessoa extremamente aberta e pronto para atender e ouvir. Muitas vezes pode ser que eu fale, dependendo da situação, não, mas a pessoa precisa ter esse atendimento dentro da minha sala, quando assim o desejar, e para a pessoa poder dizer, eu posso orientá-lo e às vezes posso dizer até um não, dependendo da situação que será me apresentada, mas que a pessoa sai de lá satisfeita, sabendo por que esse não foi dito. Eu acho que as pessoas precisam dessa satisfação para se sentirem melhores, mais seguras e que aumenta assim o grau de confiabilidade na Polícia Civil. Que bom. Doutor Marcelo, foi um prazer recebê-lo aqui. As portas do banquete vão estar sempre abertas ao senhor, à Polícia Civil. Se Deus quiser, no final do ano a gente deu uma entrevista dizendo que a criminalidade caiu na cidade. Eu espero, estou muito agradecido, mais uma vez ratifico a minha alegria, minha satisfação de estar aqui em Nova Lima, a oportunidade que está sendo me dada aqui pelo jornal Banqueta, um jornal que tem o respeito da sociedade. E estou sempre aqui aberto a somar com a imprensa. A imprensa
exerce um papel fundamental na sociedade brasileira. Nós temos que ficar sempre atento em questão dessa liberdade de imprensa que eu prezo muito, tá bom? Muito obrigado a você, a sua equipe e a população de Nova Lima por me ouvir e me dar atenção nesse momento. Obrigado. Obrigado. No próximo bloco, o engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, Luciano Barreto, dá dicas de como usar a energia elétrica de forma consciente dentro de casa. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, crianças. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Em um cenário de poucas chuvas e reservatórios abaixo do nível adequado, economizar é a palavra de ordem. E para usar a energia elétrica de forma consciente dentro de casa, o engenheiro de soluções energéticas da CEMIG, Luciano Barreto, dá algumas dicas. Você sabia que a sua conta de luz pode ser reduzida significativamente com alguns cuidados? São pequenas atitudes que vão fazer você economizar energia e também no bolso. Numa residência, você tem duas formas de economizar energia. Ou você utiliza equipamentos mais eficientes, ou você reduz o tempo de utilização desses equipamentos. E quais são os equipamentos que gastam mais energia dentro de uma residência? Principalmente a geladeira, o chuveiro e a iluminação. E os demais equipamentos também é bom sempre a gente utilizar eficientemente. O importante é você não colocar objetos quentes dentro da geladeira. Fazer o degelo quando necessário, né, para os modelos que não são frost free, e manter a geladeira sempre com a porta fechada, né, o mais tempo possível, só abrir na hora necessária. Outra dúvida que as pessoas costumam ter: secar roupas atrás da geladeira, pode ou não pode? Olha, quando você seca a roupa atrás da geladeira, você está obstruindo a circulação do ar e aí você está consumindo mais energia, né? Inclusive, nessas geladeiras mais modernas, a serpentina que fica atrás da geladeira, ela fica oculta. E no caso de aquisição de uma nova geladeira, qual a classificação ideal? Quando você adquirir uma nova geladeira, dê preferência para as geladeiras classificadas com a letra A no selo de classificação de consumo da energia, né? Por quê? Porque são geladeiras que para aquela faixa, né, para aquela característica de geladeira, são as que consomem menos. Outra questão importante é manter a borracha de vedação sempre em boa condição. Para você saber se ela está em boas condições, é só você colocar uma folha de papel aqui assim, e se a folha de papel cair, significa que ela não está tendo a aderência adequada, é a hora de você fazer a substituição dessa borracha de vedação. O chuveiro, você tem uma dica interessante, que é manter sempre na posição verão, quando a temperatura da água é a temperatura morna, né? E tomar um banho mais rápido, né? Porque o consumo do chuveiro depende da potência do chuveiro e do tempo de utilização. Então, quanto mais rápido, menos consumo.
Com respeito à iluminação, tem duas dicas importantes. Uma é utilizar lâmpadas eficientes, que são as lâmpadas fluorescentes compactas e a lâmpada de LED. E também não deixar a lâmpada acesa desnecessariamente, né? Usar principalmente a iluminação natural, né? E quando não tiver ninguém utilizando, desligar as lâmpadas. As lâmpadas, as indicadas, né? Elas são um pouco mais caras? A lâmpada fluorescente compacta e a lâmpada de LED são um pouco mais caras, mas elas duram mais. Enquanto uma lâmpada incandescente dura 1000 horas, a fluorescente é em torno de 8000 horas e a lâmpada de LED chega até 20.000 horas de duração. Qual outra dica você pode dar em relação a equipamentos ligados na tomada? Com relação a equipamentos que estão com aquele sistema stand-by ou não estão sendo utilizados, a dica é tirar da tomada, né? Não deixar o equipamento ligado na tomada sem ele estar necessariamente sendo utilizado, né? O ferro elétrico é um equipamento que deve ser utilizado na hora que for passar todas as roupas, né? E dá preferência inicialmente para as roupas mais leves e não ficar ligando e desligando, aguardando enquanto você vai dobrar as roupas, passar tudo de uma vez. No caso da máquina de lavar roupa, o interessante é você usar a capacidade máxima de lavagem. Se é uma máquina para 11 quilos, colocar 11 quilos de roupa, né? E usar a quantidade certa de sabão para que você não tenha que fazer um duplo enxágue e com isso gastar água e energia. Hoje o consumo médio é em torno de 120 kWh por mês para uma residência de 4 pessoas. Isso dá 30 kWh por pessoa por mês, que é mais ou menos 1 kWh por dia. Se você está consumindo mais de 1 kWh por dia por pessoa, você pode economizar. Então tem esse hábito de olhar a sua conta de energia. Outra questão muito importante que a gente fala é o seguinte: toda a economia é importante. Se cada residência de 120 kWh mês aí reduzir 1 kW, cair para 119, são 8 milhões de kWh economizados, porque nós temos hoje em Minas Gerais 8 milhões de consumidores. E esses 8 milhões de kWh por mês dá para atender um município de 70 mil habitantes. Outras dicas de como economizar energia você encontra no site da CEMIG, cemig.com.br. E o Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara e logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Superman, o Retorno. Até a próxima!